Olá, povo! Hoje a gente vai falar dos casos específicos de comparatives e superlatives. E para essa aula aqui fazer sentido, você precisa assistir a aula sobre comparativos e sobre superlativos. Não tem jeito, a gente precisa ver essas aulas antes para que isso daqui tudo possa fazer sentido. Então, se sem querer você chegou nessa aula antes de ter visto as outras, volta, assiste a de comparativo, a de superlativo e só depois vem estudar esses casos aqui. E os 3 casos que a gente vai precisar falar são o do good, do bad e do far, ou seja, do bom, do mal e do longe. E esses daqui são considerados exceções porque eles não seguem aquelas regrinhas que foram faladas nas outras aulas. Vamos lá. Bom, good. Se você quiser falar melhor do que, a gente não vai poder fazer o acréscimo do ER. Pelo amor de Deus, gooder... não existe! Pra gente falar melhor que, a gente vai ter que usar better than. Já se eu quiser fazer o superlativo de good, ou seja, o melhor, a melhor, a gente também não vai poder fazer acréscimo de EST, não existe the goodest. A gente vai precisar usar the best. E esse daqui eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar. Então, o comparativo better than e o superlativo the best. Mal, bad. Em inglês, o comparativo, ou seja, pior do que, a gente diz worse than. Ele fica bem diferente. E se a gente quiser fazer o superlativo, ou seja, o ou a pior, a gente vai ter que usar the worst. Comparativo, worse than, superlativo, the worst. Já para a palavra longe, que em inglês a gente diz far, se a gente quiser fazer o comparativo, ou seja, mais longe do que, a gente vai dizer farther than, ou further than, escrito com a letra U. Tem diferença entre farther ou further? Tem. Farther com A descreve uma distância física, uma distância que a gente pode medir em metro, em centímetro, em quilômetro, em milha, o que você quiser. Já o further com U, ele serve para aquela distância figurativa. É aquele mais longe que a gente não consegue medir. Por exemplo, a frase, eu não conseguia correr mais. E correr é uma ação que pode ser mensurada. Eu posso falar que eu corri tantos quilômetros, por exemplo. Então, para esse caso, a gente vai ter que usar o farther com A. Em inglês ficaria I couldn't run farther. Eu não conseguia correr mais longe, mais distante. Já a frase, nós conseguimos ir além do esperado, se referindo a algo que não seja mensurável. Por exemplo, a gente foi além no trabalho, além da meta que a gente estabeleceu, ou coisa do tipo. Então, a gente vai precisar usar o further com U. We managed to go further than we expected. A gente conseguiu ir além do que a gente esperava. E sobre esse further, eu tenho certeza que vocês já viram ele na internet. Ele é muito comum na frase for further information access, para mais informações acesse, ou seja, para informações que vão além dessas que você tem. Acho que assim fica mais clara a diferença entre farther e further. Por último, para a gente fazer o superlativo de far, ou seja, o mais longe, o mais distante, a gente vai ter que usar the farthest, ou the furthest. E a mesma ideia da diferença entre o A e o U é válida nesse caso também. Então tomem cuidado. Apareceu esses 3 casos aqui em exercícios, pega uma tabelinha, pega resumo, consulta e vê como que fica.